E aí, Adelir? Tudo bom, mano? Tá é doido, é? A gente sabe que em qualquer história, pra ser boa, é necessária uma construção de personagem muito bem feita. Isso para que a gente se importe com o personagem ao ponto de, se em algum momento ele estiver em perigo ou até morrer, a gente fique muito triste. E esse fim pode acontecer de diferentes maneiras. Por exemplo, com o sacrifício do personagem para um bem maior. E sempre que vemos isso, ficamos tristes, mas depois somos confortados ao ver as coisas boas que aquilo resultou. Mas nem sempre é assim, porque os animes estão cheios de momentos onde personagens importantes sacrificam sua própria vida por absolutamente nada. E é exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então já vai preparando alguma coisa para comer e alguma coisa para beber e vem conferir 6 sacrifícios feitos totalmente em vão. O maior sacrifício em vão é o meu, de ficar fazendo um vídeo para ter 30 views. Naruto tá cheio de personagens muito interessantes, com poderes muito criativos. Isso porque o Masashi Kishimoto manja muito desse assunto. E entre eles temos um que é um membro da Akatsuki, um loirinho mais legal e interessante que o Naruto e dono de um dos Kinjutsus mais legais do anime, Deidara. E o funcionamento dessa habilidade é o seguinte: com esse jutsu, o usuário consegue fundir chakra em objetos, e isso pode gerar uma gama de novos conceitos, técnicas, poderes e novos jutsus. Em Naruto existem diversas naturezas de chakra, e as mais conhecidas são raio, tipo a do Kakashi, vento, tipo da Temari, e depois fogo, água e terra, que você já deve saber quais personagens usam. Esses são tipo a base de tudo, e a partir deles surgiram variações, por exemplo, gelo, madeira, e entre eles temos a natureza explosão, que é uma das mais raras do anime. E o mais conhecido ninja que possui ela é ele mesmo, Deidara. Então ele uniu o útil ao desagradável. Vendo que tinha em mão um jutsu que podia fundir chakra em objetos, decidiu fazer em sua argila, que ele usava para fazer as artes feias dele. Ele tava felizão, até que apareceram 2 membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na sua casa, e toda sua felicidade acabou, já que ele foi derrotado por Itachi, então foi obrigado a também virar um Mormon. E é justamente o irmão desse último que, em um belo dia, o Deidara encontra, Sasuke Uchiha. E a luta é bem acirrada, visto que no finalzinho dela, ambos estavam totalmente acabados, não aguentando nem andar. E grava bem essa informação, o Sasuke estava esgotado de chakra. Só que o Deidara tinha um trunfo, a arte final, que envolvia ele sacrificar sua própria vida em uma explosão final gigantesca, da qual ninguém poderia escapar. E realmente, era bem difícil de escapar. Só que o roteiro de Naruto, a gente sabe que é sem vergonha, né? Porque depois da gente comemorar que esse moleque chato foi de F, e pelo Deidara, que é bem mais legal que ele, ficamos sabendo que durante os 2 milissegundos de tempo que o Sasuke tinha até a explosão o atingir, ele invocou o Manda, entrou na boca dele e depois foi invocado para longe do local. Ou seja, Deidara se sacrificou totalmente em vão, já que se explodiu unicamente para derrotar Sasuke. E este tá aí vivaço, e continuando a fazer merda e a ser salvo pelo roteiro em absolutamente todas as lutas que ele tem. É impossível que você não conheça o anime de Fullmetal Alchemist. É uma obra bastante aclamada por crítica e público, e junto de obras como Death Note, Akira e Monster, consegue agradar tanto fãs de anime quanto pessoas que gostam pouco de anime. Não consigo dizer o motivo exato, mas muito provavelmente essa aceitação do público se dá pela seriedade da obra. Aqui os temas retratados são mais pesados e contados de maneira bem mais séria. Por exemplo, a Guerra de Ichigo, ou melhor, o Massacre de Ichigo, que tem relações claras com o mundo real. Por exemplo, a violência e apagamento cultural que o povo indígena Ainu de Hokkaido, a cidade do próprio autor, Hiromu Arakawa, sofreu na era Meiji. Mas os temas são variados, como vingança, experimentos desumanos, mortes de pessoas queridas e, entre eles, a busca do homem em alcançar o poder de Deus, como, por exemplo, trazer de volta a vida de uma pessoa que já partiu. E esse é justamente o objetivo do protagonista do anime, Edward Elric, que junto de seu irmão Alphonse viajam pelo mundo buscando uma maneira de reviver os mortos, mais especificamente a mãe deles. E essa é uma dupla esquisita. Edward, no lugar de um dos braços e uma das pernas, possui próteses de aço. Por isso ele é conhecido como o Alquimista de Aço. E seu irmão, na verdade, é uma armadura falante. Mas isso tem um motivo, pois o passado deles é bem trágico. Primeiramente aconteceu com eles o que aconteceu com 80% dos meus inscritos.
90%, que é o pai deles abandonar a família. Por isso, a mãe deles entrou em uma depressão profunda e, unindo sua vontade de não viver e uma doença complicada, ela acabou morrendo. Os irmãos, muito ingênuos, não queriam aceitar aquele fato de maneira nenhuma, então estudaram por um bom tempo sobre a alquimia e, em certo momento, a fim de trazer sua mãe de volta, reuniram os elementos que compunham um corpo humano e realizaram, na verdade tentaram, uma transmutação humana, que era um grande tabu para a alquimia. Eu nem sei o que é tabu. E os garotos eram realmente ingênuos, porque pensa só, o mundo tinha milhares de alquimistas extremamente avançados, que não haviam conseguido fazer tal feito. Mas confia que nós dois, depois de ler um livro, vai conseguir de prima. E o que era de se esperar acontece. A parada dá totalmente errado. E põe errado nisso, porque o que sai de lá definitivamente não era a mãe deles. Era uma outra parada, um ser bizarro. E não bastando, foi assim que Edward perdeu seu braço e Alphonse perdeu a vida. Mas Edward sacrifica sua perna para colocar a existência de seu irmão e uma armadura, que estava lá por sorte. Me responde aí, é um sacrifício para você deixar um like? Ele seria em vão? Não, cara. Então faz um favor aí, se tá assistindo até agora é porque tá gostando. Agora um que talvez seja polêmico e com certeza vai virar discussão. Isso se o vídeo não flopar que nem todos os outros. Porque eu vou falar do sacrifício que o Gon fez pra matar Pitou. Pitorro! Você tem um parafuso a menos, né? Mas antes da cena em questão, vamos dar o famoso contexto. As formigas quimera não paravam de evoluir e conquistaram completamente o sul das Ilhas Balsa. Entre elas surgiram as 4 mais poderosas, sendo uma delas o Meruem, o rei das formigas, e os 3 guardas reais, o Shayapolf, enfim, é o Yope. E é claro, a mais FDP da turma, a Neferpitou. Puta vadia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre de... A história avança e a base do rei é devastada por uma chuva de Nen, vinda do Dragon Dive do segundo velho mais foda do anime, o Zeno. Isso acaba ferindo gravemente a Kumogi, que era a primeira pessoa que o Meruem começou a gostar. Na verdade, a única coisa naquele mundo que ele amava. Então o rei aceita ir para um lugar distante ter uma luta com, esse sim, o velho mais brabo, o Isaac Neteiro, e deixa Kumogi aos cuidados de Neferpitou, que nunca quebraria seu juramento de manter a ceguinha segura. Então chega o Gon, começando a dar indícios que seu coração já estava mergulhado em trevas, já que não estava nem aí pra garota cega e machucada. Ele só queria que a Pitou curasse o Kaito. Os dois combinam de ir até lá, mas quando chegam, a verdade nua e crua, que todo mundo já imaginava, mas que o Gon ignorava, chega aos seus ouvidos. Kaito já estava morto. Depois disso, meus amigos, o que se segue é simplesmente um dos maiores massacres da história dos animes. Gon faz um contrato de Nen, passando tudo o que ele poderia alcançar no futuro para aquele momento, sacrificando seu corpo e seu futuro como prodígio caçador, sua vida no geral. Com isso, ele consegue um poder absurdo, capaz de derrotar o próprio Meruem, e com ele, finaliza Neferpitou da maneira mais brutal a Caborubeta possível. Por acaso você sabe como se chama um animalzinho que caminha pelo chão e que tem 8 patinhas? Formiga. Que te bate na barriga! Mas aí você vai argumentar que não foi em vão, já que ele matou a gostosa da Pitou, quer dizer, a horrorosa da Pitou. E sim, foi um feito excelente dele tirar a vida dessa desgraçada. Só que ela já iria morrer que nem os outros guardas mesmo, que é através de uma doença vinda da radiação da pobre dama. Você pode argumentar que a Pitou iria matar ele, então ele teve que fazer isso. Mas meu amigo, você viu o jeito que o Gon ficou depois? Era melhor ter morrido. Mas o principal motivo por esse ser Mas o principal motivo por esse ser um sacrifício em vão é que ele fez isso por vingança. Qualquer ato feito por vingança não vale nada, não significa nada, porque ninguém tem inimigos. Tirando a Palestina, Estados Unidos, Rússia, enfim, vocês entenderam. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Acho que todo mundo aqui já assistiu JoJo's Bizarre Adventure, e se não, com certeza absoluta já ouviu falar. Ficou muito famoso, o mangá já era aclamado por causa dos visuais, e com o anime ficou ainda mais popular. E não é por menos. É o anime que os personagens são todos bombadões e vencem os inimigos sempre em poses gulosas, digamos assim. Ai, 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 ai.
Mas isso aí teve um início, que geralmente é esquecido pelos fãs, mas que ainda é muito importante, que é a primeira parte, intitulada Phantom Blood, ou em japonês Phantom Blood. Nela conhecemos Jonathan Joestar, o nosso primeiro protagonista. Ele é de uma família rica e estava vivendo uma vida tranquila, até que então um amigo de seu pai morre. O negócio é que esse homem no passado salvou a vida do pai dele, que desde então tem uma dívida eterna com o mesmo. Mas então você me pergunta, ele não morreu? Sim, mas ele deixou um filho, o Jill Brando, que ficou feliz demais em saber que o pai morreu, já que ele era tratado que nem merda. Ele então é acolhido pela família de Jonathan, que agora vai ter que aguentar o seu irmão adotivo. Jill Brando já se mostra um cara difícil, e logo os irmãos viram rivais. E o tempo foi se seguindo assim, com um sempre querendo vencer o outro em tudo. Mas chega um ponto que não dá mais. O Jill é muito cruel, ele sempre foi. Inclusive, pouco tempo depois dele chegar na casa, ele deu um beijo na namorada do Jonathan, e sem consentimento. Acho bom ressaltar isso. E sem ninguém saber, colocou o cachorro da família pra assar. O cara é maligno. Sua essência é tão maligna que ele se vê chamado por uma máscara de pedra, e quando ele a põe, se transforma em um vampiro e ganha poderes gigantescos, além de poder transformar as outras pessoas. Jonathan também aprende novos poderes e tem diversos conflitos junto de seus amigos com seu terrível rival, que agora era seu inimigo declarado. Até que então, no navio, chega um momento em que acontece a última batalha deles, que resulta em Jonathan arrancando a cabeça de Jill e a segurando, impedindo que ela se juntasse ao corpo novamente. Cabeça juntar ao corpo novamente? Essa aventura tá bizarra. Galera, esse vídeo tá bizarro. Enfim, esqueça, Jake, é JoJo's Bizarre Adventure. Se o Jonathan saltar, o Jill vai se regenerar, escapar e voltar a trazer o caos pro mundo novamente. Só que é o seguinte, o navio estava completamente em chamas, todo mundo já tinha fugido e só eles continuaram. Ou seja, Jonathan aceitou sacrificar toda a sua vida, sendo queimado vivo, para que o Jill ficasse preso e os dois morressem ali. E bem, é isso que acontece, a embarcação é pulverizada, que porra, tô errando muito. A embarcação é pulverizada e afundada, e os dois rivais morrem juntos. Só que não. Algum tempo depois, isso em tempo no anime e tempo na vida real, já que lá na parte 3 a gente descobre que na verdade esse salafrário do Jill escapou e ainda por cima roubou o corpo do Jonathan. E como isso exatamente é possível, eu não sei. Mas fato é de que ele fez isso e depois se escondeu no roteiro, quer dizer, num baú que estava lá por perto. E futuramente foi encontrado por alguns pescadores shapeados. Se um dos personagens anteriores que falei já poderia causar discórdia entre várias pessoas, o que eu vou falar agora com certeza vai ter a mesma revolta por parte de alguns. Isso porque se trata de uma das cenas mais bonitas, tristes e emocionantes de Dragon Ball Z, onde vemos o sacrifício de um dos personagens mais icônicos da obra. Tô falando dele mesmo, o príncipe dos Saiyajins, Vegeta. Mas antes de falar da cena em questão, vamos relembrar da história. Essa é a quarta grande saga do anime, e o vilão da vez é uma criatura que fica falando toda hora que vai comer quem tá assistindo. Vou te comer. Ele é despertado pelo mago David Jones e desde então segue causando terror ao mundo, chegando ao ponto de até atacar seu próprio mestre. E por volta desse ponto do anime, Vegeta estava vivendo um grande desenvolvimento. Isso porque na primeira vez que ele nos é apresentado, fica claro que sua essência é maligna. Porém, após a saga de Frieza, ele acaba amolecendo um pouco, a ponto de ter um filho com a Bulma. Aqui já vemos um pouco de transformação no Vegeta. O coração dele já não era apenas maldade, mesmo que ele achasse isso. Pensa só, ele aceitou iniciar uma família com uma raça que antes ele julgava no passado de insetos rastejantes. Como foi possível que eu, um guerreiro frio, formasse uma família? E essa discordância estava o incomodando faz tempo. Ele não gostava de estar tendo aquela transformação. Ainda existia maldade em seu coração. Tanto que ele é capaz de matar diversas pessoas inocentes a troco de praticamente nada. Apenas para ter uma luta com um Goku. E antes de ele ter o que queria, até se permite ser manipulado pelo Bob G para conseguir mais poder. E isso foi legal, porque aquele M na calvície do Vegeta é aura demais. É o calvo? A tropa do calvo?
Porém, quando finalmente a luta dos dois começou, luta essa que é amplamente aclamada pelos fãs de Dragon Ball Z por causa do traço e criatividade dos golpes, um novo inimigo surge, o Majin Buu. Goku e Vegeta percebem logo de cara que o Ki daquele ser era o mais terrível que eles já tinham sentido. Claro, aquele ser, em sua essência, era toda a desgraça do universo em uma forma física. Porém, Vegeta faz algo inusitado. Ele dá um golpe em Goku, o fazendo desmaiar, e vai sozinho enfrentar o inimigo. Você sabe qual é o animal que grunhe e que vive no chiqueiro? Porco! Aquele que te dá um soco! A luta é difícil, mas ele vê que não tem chances contra aquele ser que se regenera rapidamente depois de qualquer ataque. Então faz a difícil decisão de se sacrificar por aqueles que antes ele considerava seres inferiores. Então ele se despede de seu filho, dá um socão na barriga do filho do Goku, é claro, e se explode num ato de redenção. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também Kakaroto. A cena é emocionante, o arco de redenção é legal demais, mas logo depois disso, quando o Piccolo chega ao local, vemos que aos poucos, pedacinhos de Majin Buu estavam se juntando. Isso mesmo, aquele chiclete de morango tinha sobrevivido, e dá até um arrepio lembrar do Piccolo vendo isso e fugindo imediatamente. E agora vamos para o último item aqui da lista, onde vou falar sobre a personagem feminina mais legal do anime, ela mesma, o Anjo de Papel Conan. E é o seguinte, eu já falei de um personagem de Naruto, o Deidara no caso, porém eu achei que seria de boa trazer dois personagens de Naruto para a lista. Porém, caso alguém não goste e queira deixar uma crítica, guarda pra você. E o sacrifício da vez acontece em uma das melhores lutas do anime, onde temos Conan versus Tobi. E o background é o seguinte, teve aquela invasão lá do Pen a Konoha, e depois uma luta entre ele e o Naruto. E isso acaba resultando na morte de Nagato. Esse sim um sacrifício que não foi em vão, pois trouxe de volta à vida as milhares de pessoas mortas, apesar de que foi ele mesmo que matou. Alguém tem que ver isso aí, né? Pois bem, depois disso, Conan pega o corpo de ambos, o do Nagato, o do Yahiko, e os leva para um esconderijo. E uma pena que nessa parte, o Masashi Kishimoto errou bastante em não explicar o porquê caralhos a Conan não destruiu os olhos renegando o Nagato. Porque futuramente iríamos ver que ela sabia que um homem iria atrás deles. E isso realmente acontece, e a pessoa que vai atrás desses olhos é Tobi, mas ela já havia se preparado para um embate. Nagato no kakushibasho o sunao ni hanasu ki wa nasasou da na. あなたが私の前に来ることは分かっていた。待っていた。 E realmente, vimos que essa mulher é muito fã do Batman, tinha um preparo absurdo. Isso porque ela fabricou nada mais nada menos que 600 bilhões de papéis bomba. E essa quantidade absurda seria explodida durante 10 minutos. Isso para superar o período de 5 minutos da intangibilidade de Tobi. E no meio aqui dessa parte eu tô percebendo que esse é um roubo na lista, porque ela não morre para fazer isso. Mas vamos deixar assim mesmo, vocês me permitem roubar um pouquinho, né? Mas de qualquer maneira até dá para justificar, porque pensa só o quão trabalhoso deve ter sido preparar esse tanto de bomba. E eu tô morrendo aqui para preparar esse vídeo. Oh, minha voz! E o Tobi fica todo acabado e percebe que não tinha mais jeito. Ele ia morrer. Agora deu caralho mesmo, viu? Na verdade não, assim como na parte do Deidara, que deu tempo do Sasuke fazer aquele monte de coisa no meio de uma explosão de nível nuclear quase, aqui no meio de milhares de explosões por segundo, deu tempo dele pegar o celular, abrir o zap, ligar pro Kishimoto e pedir pra ele colaborar também, porque o trem tava difícil. Pois bem, ele aparentemente morre, é evaporado da existência. E Conan, totalmente sem chakra e cansada por causa daquele sacrifício que ela fez, aquele sacrifício, eu vou usar tudo que eu puder pra justificar que esse sim é um sacrifício. Mas do nada, chegando por trás, aparece a praga do Tobi novamente e mata a Conan, numa cena muito triste inclusive. Era o fim daquele trio que a gente gostou tanto. O que acontece é que Tobi usou um Genjutsu Uchiha proibido, o Izanagi, que sacrifica um olho Sharingan para anular e reescrever a realidade. Ou seja, o Kishimoto anulou a morte dele para o bem do prosseguimento da trama. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas se bem que não é tão assim tirado do rabo, porque a gente já tinha visto isso na luta do Danzo contra Sasuke. Mas isso aí não foi meio demais, não? Ah, relaxa. Já pensei em tudo. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se tiver visto mais vídeos meus e gostando, se inscreve aí para alimentar o meu ego. Comenta outro momento para a lista e quem sabe eu traga ele numa parte 2. Deixei um outro vídeo aqui do lado para você assistir.
e até mais.